Mas o que nós vamos explorar hoje, além do caráter de um cristão, nós também vamos falar sobre a felicidade. Logo, é um assunto que todo mundo acha que é familiar. Que ninguém pode dizer que desconhece essa temática, este assunto, visto que todos nós, é o objetivo inicial e último de todos nós estamos aqui. Quando nós acordamos de manhã, nós queremos a melhor forma possível a felicidade. Procurá-la, encontrá-la e vivenciá-la. Por isso, todos aqui têm alguma propriedade para falar do que é que entendem por felicidade e como é que a felicidade se alcança. Mas antes de chegar a essa concretização prática, nós estamos a estudar o Sermão do Monte, é o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, mas nós vamos falar sobre a felicidade. Mas antes da felicidade, caráter de um cristão. Nós sabemos que caráter são conduta que deve moldar um cristão na sua atuação com Deus e com o próximo. Logo, este caráter tem que ser um caráter amadurecido, um caráter vertical. Logo, isso envolve também algumas capacidades da nossa parte, absorção e também sabedoria em poder, enfim, lidar com todos esses cânones que a palavra de Deus espera de nós, a nossa atuação, o que Deus espera de nós, o caráter de um cristão. É como se nós falamos do ponto de vista social, a sociedade espera de nós, numa outra dimensão, determinados tipos de conduta. Quando uma pessoa desvia dessa conduta, essa pessoa é reprovada, essa pessoa corre o risco de ser catalogado com muitas adjetivações pejorativas, nomeadamente imaturidade, de ser uma pessoa impreparada, ser uma pessoa ingênua, uma pessoa manipulável. Há vários tipos de adjetivos, depende da forma como cada um vai atuando, da forma como fica aquém desses preceitos morais e sociais que nós estabelecemos, etc, etc. Pronto. Mas do ponto de vista cristão também nós temos cânones que nós temos que seguir. E quando nós não correspondemos a esses cânones, é porque nós não estamos a ser verdadeiros cristãos, ou não estamos a ser cristãos maduros, ou estamos a ser manipulados, como o apóstolo Paulo diz, por ventos da doutrina e artimanha dos homens que induzem ao erro, porque a pessoa ouve uma coisa e não consegue fazer filtro e diz, uau, isso é espetacular, e vai. E depois ouve outro ali, não sabe a direção, fica ali nesse estado de indefinição, não sabe qual é a posição que tem que tomar, etc, etc. Pronto. Mas um cristão maduro é um cristão que sabe o que quer e conhece a palavra e sabe fazer filtro. Vocês que estão aqui, presumo todos, que são cristãos maduros, eu estou a falar, mas vocês vão ouvindo se essas coisas estão a falar são realmente assim, somos todos berianos. Fazer filtro se realmente as proclamações estão a ser feitas, se correspondem àquilo que a palavra de Deus nos espera. Isso quer tanto os professores da escola dominical, mas também até o pastor quando prega lá no púlpito. Nós não estamos ali a ouvir, fazendo de conta que ouvimos e vemos se realmente essas coisas são assim. Por norma, presumimos também que não há nenhum desvio doutrinário, mas se porventura surgir, temos que ter capacidade de detectar onde é que há desvio, etc, etc. Por isso, o caráter cristão é, enfim, é formatada por estes cânones, por esses princípios e valores da palavra de Deus. Mas, além só disto, no Sermão do Monte que nós vamos ver, neste capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, nós vemos aqui uma paradoxalidade. Quando digo paradoxalidade, no sentido que Jesus senta para ensinar, essa ideia de sentar para ensinar é uma ideia que reveste da autoridade, de quem tem a autoridade para ensinar. Porque quem ensina, quem senta para ensinar, a palavra cadeira, do ponto de vista acadêmico-científico, é daí que vem cadeira, é que vem cátedra. Quem senta na cadeira é um catedrático. Estamos a falar da autoridade para ensinar, o último grau da autoridade científica. O catedrático é que senta na cadeira para ensinar. E ele, quando ensina, ele ensina com propriedade, com autoridade. Essa palavra cadeira, mas também tem no foro forense assento. Os juízes, quando sentam naquele assento e emanam aquelas, enfim, decisões e acórdãos, têm caráter vinculativo e vincula
aquelas pessoas ali que estão a ouvir, que estão a ser sentenciados, mas também abre um precedente para outros casos, sobretudo quando é tribunais superiores e por aí fora. Mas nós também vemos que essa questão da autoridade podemos desdobrar do ponto de vista religioso, aliás, que ganha, porque essa palavra tem mais cunho do ponto de vista religioso, propriamente, quando nós vemos a Igreja Católica, quando o Papa é um catedrático, quando ele senta naquela cadeira, que é dito cadeira da autoridade eclesiástica, que é dada através, enfim, de Pedro, a Igreja Católica diz que é dado de Pedro, mas os papas são herdeiros, neste caso, do legado do Pedro, por isso sempre são sumo pontífice. Quando sentam naquela cadeira e fazem aquelas bulas papais, ou a mensagem que nós ouvimos, Urbi et Orbi, da cidade de Vaticano para o mundo, aquelas disposições que o Papa professa vincula todos os fiéis católicos em todo o mundo. Ainda recentemente nós vemos a decisão de poder, enfim, conferir os casais homossexuais, neste caso as pessoas do mesmo sexo, a bênção apostólica. Aquilo foi uma decisão unilateral do Papa Francisco. E ele deu essa cadeia, automaticamente essa cadeia deve ser cumprida. Obviamente tem havido algumas resistências, mas essa é a decisão e que todos os padres, os bispos e os cardeais devem cumprir. Logo, essas emanações é por causa de ter a autoridade. Mas nós vemos que Jesus Cristo, a autoridade que ensina, é diferente dessas autoridades. Aliás, também podemos pensar do ponto de vista das culturas, por exemplo, a cultura que eu venho, a cultura africana, as pessoas que sentam para ensinar são os anciãos, que sentam para contar as lendas, as histórias, aqueles que são os mitos, as tradições familiares. Não é uma pessoa nova, é uma pessoa de idade que senta e normalmente vê muitas pessoas que sentam para ouvir essas histórias por causa de não haver ainda códigos por escrito, emanam-se essa autoridade por causa dessas situações. Mas a par dessas questões da autoridade que nós sabemos que um ser humano pode ter, ou alguma autoridade, etc, etc, a autoridade de Jesus ia muito mais além do que essa autoridade humana. Porque Jesus é o dono da autoridade. A sua autoridade era superior ao dos escribas e fariseus. Esta é a razão pela qual em muitas passagens bíblicas diziam, quando concluíram esses discursos, a multidão maravilhava da sua doutrina, porque ensinava com a autoridade, não como os escribas e os fariseus, ou seja, ultrapassavam os escribas e os fariseus. Pronto. Mas nós vemos aqui Jesus senta para ensinar. Mas o que é que Jesus começou a ensinar? Pronto, como eu estava a dizer, não vou entrar em pormenores concretos dos textos. Mas nós vemos aqui Jesus fala da verdadeira felicidade. O caminho que conduz à verdadeira felicidade. Pronto. Para não estar só a falar, queria ouvir também da vossa justiça, antes de chegarmos a essas, enfim, bem-aventuranças, quem é ditoso, quem é feliz, quem é bem-aventurado, quem encontra a felicidade, e a felicidade no sentido não só objetivo como subjetivo, mas sim a plenitude da felicidade. Jesus dá esse caminho, essa orientação. Mas antes de nós desenvolvermos concretamente, queria saber da vossa justiça o que é que acham da felicidade. E vou começar, não sei se alguém quer voluntariar para falar, tentam ser abreviados nas vossas observações, porque eu queria ouvir o maior número possível das pessoas. Sintam-se à vontade e não ficam tímidos, porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Pronto, aqui ninguém pode ser constrangido para falar, sintam-se à vontade. O que é felicidade? Mas as respostas que deram todas têm sempre algum amparo, ninguém disse nenhuma asneira e tudo é verdade. Pronto, por isso eu estava a dizer, aqui é bom sempre ouvir essas sensibilidades, porque também vamos enriquecendo uns aos outros. Mas nós, quando falamos da felicidade, nós podemos ver as duas dimensões, essa dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Quando nós falamos da dimensão objetiva, nós estamos a falar numa perspectiva geral. Do ponto de vista geral, o que é que as pessoas pensam pela felicidade? A felicidade tem a ver, normalmente, com conquista. O ter. Ter condições, ter posse, ter boas, enfim, aquisições, conquistar, ter. Essa que a sociedade entende êxito. Neste caso, ter uma boa formação, uma boa profissão, ter, enfim, um bom trabalho, ter saúde, ter boa família, ter os bons filhos, ter. Na profissão da palavra ter. Mas essa é que o mundo
do ponto de vista geral, todos falam, todas as culturas, Europa, Ásia, América, é terra. Pronto. Mas nós também podemos pensar do ponto de vista subjetivo, porque depende, como dizia um grande filósofo, o homem bem entendido, a mulher, é o produto do seu meio. A pessoa, por exemplo, se tiver já uma boa comida e não está com fome, está feliz, pronto. Mas ou outras pessoas que acham que tem que ter mais outras coisas, ter mais ambições, daquelas coisas que as pessoas vão procurando. Mas isso tudo, apesar de serem subjetivas, individuais, mas está tudo naquele cardápio do ter, se estão a perceber. Logo, tanto do ponto de vista objetivo e subjetivo, a finalidade de tudo é o ter. Mas se nós vemos Jesus Cristo, inverte o paradigma aqui. Porque o paradigma de Jesus para a felicidade não é propriamente o ter, mas sim o ser. O que nós somos. Porque a felicidade, imagine, se uma pessoa baseia a sua felicidade, por exemplo, em ter, que são legítimas aspirações, ter um bom trabalho, ter uma boa família, ter dinheiro, essas coisas, de um dia para o outro, podem desmoronar. Por exemplo, se uma pessoa põe a sua felicidade na família, um exemplo, a família pode desmoronar. E perguntar-me, como é que a família pode desmoronar? Em caso, por exemplo, de haver divórcio, mas mesmo assim mais acentuado, até perda. Quer dizer, se uma pessoa põe a sua felicidade na família, imagine se perder um dos cônjuges ou perder um dos filhos, porque isso é suscetível. Como é que essa pessoa vai viver? Logo, esse já é um revés completamente para a pessoa ficar infeliz. Estamos só a ver o perigo dessa coisa de ter. É como, por exemplo, a pessoa pensa agora no seu trabalho. Quem é que pode garantir que tem um trabalho fixo? Mesmo os contratos que são fixos, que se diz fixo, nada é fixo na vida. Nada é garantido. Hoje em dia podemos estar no trabalho e passa um tempo, mesmo estando lá tanto tempo, chegamos um dia e somos despedidos. Aliás, nós vemos muitas experiências nesse domínio. Isso falando do trabalho. Mas quem também põe, por exemplo, a sua esperança, por exemplo, a nível de saúde, que nós sabemos também importante, quem é que pode garantir que ele pode ter saúde amanhã? Às vezes até estamos saudáveis. E vamos fazer algum diagnóstico e confrontamos com um problema que nem sequer imaginamos, que nem sequer fazia parte da nossa herança hereditária. Entre aspas, quando falaram herança hereditária, é claro, pode ir ainda mais além, mas nós pensamos, os nossos pais não têm esses problemas, os nossos irmãos não têm, os nossos avós não têm, como é que sair com esse problema? Mas se calhar for ver lá e no fundo alguém poderá ter tido. Confronta-se. E nós temos situações que acontecem. Isto é para ver a imprevisibilidade das coisas. As coisas podem parecer... E há pessoas, às vezes, até que podem achar no seu dinheiro que tem no banco... Quantas pessoas perderam fortuna no banco? Perderam mesmo fortuna que fizeram da poupança. Quer dizer, não há nada... Quando nós centralizamos nessa ideia do ter, há um risco grande. Porque quando essas coisas desmoronam... Porque nós, e estou a falar ainda até confiar nas pessoas, as pessoas podem nos trair, podem nos decepcionar. Os pais podem nos decepcionar, os filhos podem decepcionar os pais e vice-versa, os irmãos. Isso é prato de cada dia. Não obstante o juramento que as pessoas fazem de fidelidade, de acompanhar até, mas nos momentos, às vezes extremos, por adversidade, as pessoas abandonam umas às outras, decepcionam umas às outras. Por isso, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, e muito menos confiar nas coisas. As coisas são perecíveis e podem, enfim, defasar. Mas nós voltamos nessa questão que eu estava a falar do ter, mas também é a satisfação da própria carnalidade. Nós sabemos que a pessoa pode tirar aparente felicidade, porque não é verdadeira felicidade, nas coisas. Por exemplo, há pessoas que dão muita importância a boa comida, comer bem e beber bem, tira prazer e gosta. Há pessoas que gostam, são, enfim, valentes em comezainas, comem bem e bebem no melhor, gostam. Nós chamamos bom garfo. Espero que aqui ninguém seja de comezainas. Mas há pessoas que são assim, gostam de comer bem e sentem prazer nisso e até gastam muito em comida. Pronto, essas pessoas não vivem para comer, mas comem para viver. Comem mesmo muito bem, pronto. Mas nós perguntamos, e estou a falar de comida como as pessoas também que dão ênfase
a questão, por exemplo, da êxtase. Quando falamos de êxtase, pessoas que gostam de usar estupefacientes para, enfim, ficarem num estado ali de uma sensação. Por exemplo, as pessoas que consomem drogas e essas coisas, normalmente vamos conhecendo, mas tomam essas drogas, como alguns que tomam até para terem uma performance sexual. Pronto. E isso depois a pessoa acaba por viciar e não consegue, enfim, desvincular disso. Nós vemos efeitos de droga. Ainda recentemente, que eles gostam de ver séries, sabia ainda, pronto, uma série que era conhecida, Rabo de Peixe, certamente alguns viram, o impacto, como é que a droga consegue cativar e consegue destruir vidas, etc, etc. Pronto, aconteceu nos Açores. Mas eu estou a falar neste domínio, como também nós podemos falar num âmbito, por exemplo, da felicidade cultural. Há pessoas que gostam de ler, que sentem prazer numa boa leitura, uma boa literatura. Outros que gostam ali de perder tempo nas séries, nas novelas, e que aquilo lhes dá um conforto. E outros que vão mais além. Mas nós sabemos tudo isso deixa um vazio, porque a pessoa, quer dizer, isso não preenche. Aliás, o sábio Salomão chegou a essa conclusão de dizer vaidade, vaidade, tudo é vaidade, porque ele experimentou todas essas coisas, quer seja mulheres, risos, a sabedoria, e chegou à conclusão que essas coisas não preenchem. Porque quanto mais as pessoas vão fazendo isso, não chegam à plenitude e parece que querem mais. É como essa coisa de conquista. A pessoa diz assim, se eu tiver uma casa, ficaria feliz. Mas há pessoas que têm, que até conseguiram comprar casa, já até, em vez de um apartamento, uma mansão agora, que eu quero. Depois até arranjam uma mansão, se calhar eu quero uma coisa lá numas ilhas. O ser humano é ganancioso. Nós vemos isso na Bíblia e na própria perspectiva. Acabe tinha tantas riquezas que casava com Jezabel, mas mesmo assim essa ganância desenfreada, ele queria simplesmente vinha de Nabote, um pobre que tinha só uma vinha ali, ele cobiçava isso. E há pessoas que são assim. Pronto. Mas isso tudo para dizer que essa ideia da felicidade no ter, há muitos riscos e muita que dão prejuízo e dão decepções, porque o ter não é as coisas. Enfim, tem consistência. Vou dar um exemplo. Nós todos aqui somos jovens. A pessoa diz assim, olha, por exemplo, vou casar, vou namorar com uma pessoa, um homem, enfim, com aquelas coisas, bonito, e etc, etc, etc. Ou o homem também diz à mulher. Mas vamos ser sinceros. Mas se nós vamos para a questão da beleza, a beleza é temporária, é enganosa. E pode ser deteriorizada. Com um acidente, uma pessoa até pode ser jovem e bonita e tiver um acidente, ou às vezes ter alguma situação de saúde que lhe desconfigura. E até, enfim, ter precauços. Agora, se a pessoa vai só na beleza, nessa questão de beleza, claro que não vai ficar com essa pessoa. Se tu não gostar da pessoa por aquilo que é, quando nós gostamos da pessoa, independentemente daquilo que é a sua exterioridade, mas aquilo que é dentro, então essa pessoa não vai mudar porque é a essência da pessoa. Essa é a razão pela qual Provérbios 30 diz, encanto e beleza são ilusão. Quando fala ali da mulher virtuosa, não era uma mulher, se forem ver lá a característica, não era uma mulher tipo bonita, não falou lá de ser bonita, de ser tipo inteligente, podemos dizer, ela não era culta, não estava lá, claro que nós sabemos uma mulher sábia é uma mulher inteligente, mas não era inteligente aos olhos do mundo, porque nos olhos do mundo podia ser uma juíza, uma médica, que fazia trabalho intelectual. Essa mulher o que é que fazia? Trabalhava na roça, com as mãos, que é um trabalho, podemos dizer humanamente, desprestigiante. Mas nota só, as qualidades dela não está lá nem a beleza, até porque no final o autor censura lá essa ideia. Encantos e beleza são ilusão, porque são passageiros, mesmo até que não for por essas coisas que estamos a falar, nós com o tempo vamos envelhecendo, vamos transformando, etc, etc. Pronto. Mas há esse risco acentuado quando nós centralizamos nessa ideia do ter. Por isso, se forem ver, estamos quase no fim, como eu disse que o texto a partir da próxima lição, que vamos começar a desenvolver os textos, mas se nós formos ver ali, quando Jesus fala bem-aventurado, Jesus não está a falar aqui do ter, é do ser. Se forem ver, a ideia não é ter, mas o ser. Ser, 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 ser. Porque o ser nunca se modifica. Nunca, a essência da pessoa, quer dizer, aquilo é a essência da pessoa.
Por isso a Bíblia mostra-nos que a nossa verdadeira felicidade é o ser, mas obviamente que nós não descuramos essas conquistas. Mas não é por isso que nós centralizamos. Por isso, quando nos acontecem coisas de mal, às vezes, reveses e problemas, tanto de saúde ou perda, isso não afunda a nossa felicidade. Nós continuamos a ser felizes. Que é um paradoxo, porque se forem ver aqui, Jesus fala, bem-aventurados os que choram. Quer dizer, são felizes os que choram. Logo é um paradoxo no mundo. Como é que uma pessoa pode estar a chorar e ao mesmo tempo estar feliz? Humanamente é uma loucura, é uma contradição. Porque lá está, como diz um bom marinheiro, se afere-se nas ondas que vai atravessando. E um cristão maduro, lá está novamente, como é que se afere um cristão maduro? É quando o mar, usando essa expressão, o mar se levanta. Nós temos até um hino, o mar se levanta. Quer dizer, daí que nós vemos a certeza da nossa fé, porque o consolo que nós recebemos do Deus é coisa. E outra coisa, só para terminar, mesmo a felicidade que nós falamos, alguém falou aqui que a felicidade é temporária, etc. Mas nós sabemos que quando uma pessoa é consciente, nunca podemos ser felizes nesta vida. Pode parecer uma loucura. Porque vou-vos perguntar uma coisa. Cada um tem as suas metas. Repararem, uma pessoa só pode dizer que é feliz plenamente nesta vida quando é inocente. Porque se uma pessoa não é inocente, não podemos ser felizes. Vamos começar por parte. Nós traçamos essas metas todas. Imagine, eu quero ser aquilo que eu quero, conquistei tudo aquilo que eu tenho. Mas a nossa felicidade não é só nossa. Eu tenho os meus pais, tenho os meus irmãos, tenho os meus tios, as minhas tias. Repararem, essas pessoas não vão ter tudo que eu tenho. Quando digo tudo, conquista. Se um problema tiveram os meus pais, eu estou a falar assim, os meus pais até já não estão vivos, mas qualquer um de vocês, os problemas que afetam os vossos pais, vai inevitavelmente afetar-vos. Que afeta os vossos irmãos, vai afetar-vos, os vossos filhos, vai afetar-vos. E nós, quando vemos o mundo como está, quer dizer, nós não podemos estar felizes porque há tanta injustiça, tanto abuso, tantos problemas, tanta maldade. Quer dizer que não dá para nós podermos estar felizes. Por isso, nesta vida é impossível nós estarmos felizes. Agora, é claro que nós, apesar disto, nós temos o consolo do Espírito Santo que nos dá o caminho, a orientação, e esse caminho nós vamos podendo ter a felicidade de Deus, não a felicidade do mundo. Pronto, temos mesmo que acabar para terminar com uma palavra de oração. Amém.